nessas duas competições que ele está. Quem vai ter mais mérito? Mas ou quem teve o trabalho mais difícil? Deixa eu oferecer um gênio pro gremista aí. Pode ser, vai, oferece. Vamos, tá andando. Gênio, vai, andou, tá andando. Porto Alegre ali, né? Aí tropeçou. Parcão, tá no Parcão. Gênio. Pumba. Gênio. Não, a lâmpada. A lâmpada, Reluzente. pregou, gênio. Bum. Isso. Gremista, é o seguinte. Vou te dar mais uma Libertadores, tá? Tá. A quarta. Mas do Grenal na final da Copa do Brasil vai ser 3-0 os 2 jogos pro Inter. Mas aí também... Eu pego. Não, Mas eu te dou a Libertadores. Eu pego. Mas a final da Copa do Brasil vai ser 3-0 pro Inter no Beira-Rio e na Também Arena. pego, mas esse 3 dói. Mas prefiro ir com a taça da Libertadores. Isso daí, ô Léo, você tá falando um cenário... Não, eu quero ouvir. Não, você está falando um cenário que já aconteceu. Qual que é o cenário? Palmeiras e Corinthians. Mas Palmeiras disputa a final da Libertadores e toma no Paulista um 3-0. É Paulista, Mas foi o time reserva Tudo do bem, Palmeiras. mas ali era um Paulista que tinha um peso. Mas foi o reserva O do próprio Palmeiras né? tirou esse peso quando escalando o time Mas você acha que o Grêmio não vai tirar No jogo esse de ida peso? foi reserva. Não, porque é muito longe. A final da Copa do Brasil é agora. Não vai, não. Libertadores é em novembro. Tudo bem, não vai tirar. Não, mas mas, o Grêmio é Bertão, um título de Libertadores, Léo. Ô, Bernardo, quando o Grêmio passa pelo pega, Palmeiras... Biratã? Não, quando o Grêmio passa pelo Pega o Palmeiras... Biratã. Não, eu cheguei... 3-0 os 2 jogos, hein? Calma. Eu falei com alguns amigos gremistas, não sobre ganhar Libertadores, mas sobre perde a final da Copa do Brasil pro Inter, caso ela ocorra, mas ganha a final. Não, aí não. Nenhum, Obrigado por nada, Não, Bira. só chegar a final, mas a final está aberta. Você pode ganhar a final. Aí não. Final, tá muito aberta. Pô. Nenhum gremista pegou a final. Dos que eu consultei. Obrigado por nada, Só a Bira. final Mas não. pergunta se ele quer o título. Ele quer. Não, o título ele quer porque vai apagaria a dor de uma derrota pro Inter, mas uma eventual... Esse gênio aí não foi tão uma eventual ousado, final contra o Você não Inter. pegaria, Forte. Léo? Não, cara, Libertadores é Libertadores, né? Claro. Todo mundo pegaria com essa ressalva do puxa, gênio, mas não dá pra ser Mundial em 2 em vez de 3. Eu negociaria com o gênio. Não, deixa 3. Mas quem teria aí? Quem tem o trabalho mais duro ou quem teria mais mérito se isso acontecer? Eu acho que toda vez que tem um mata-mata envolvido, um mata-mata não, um ponto corrido envolvido, um campeonato envolvido, né? Copa é Copa, campeonato é campeonato. Eu acho que o mérito é maior. Mas, não, quanto a isso, O sim, Renato professor. aí não teria nada de ponto corrido envolvido. Mas peraí, professor. É óbvio que ponto corrido ele exige mais. Mas se o título do Campeonato Brasileiro por pontos corridos ficar com o Palmeiras ou Flamengo, eles não fizeram, entre aspas, a obrigação? Pô, Porque assim, obrigação não, tá bom, na obrigação. ter obrigação Porque, de assim, dois, tá bom, né? obrigação. Mas o natural é que o título fique com um dos dois, professor. Pelo encaminhamento assim, da coisa. se qualquer outro time é campeão brasileiro de pontos corridos, que não é Flamengo e Palmeiras, para mim esse é o treinador com mais mérito. Aí é um feito. Porque foi um cara que venceu Sampaoli, por o campeonato mais complicado. O campeonato brasileiro por pontos corridos é o mais complicado, porque você precisa de constância, você precisa de regularidade. Se você ainda não é nem Palmeiras nem Flamengo, esse é o treinador com todo o mérito do mundo. O técnico que vencer, se o Jesus vence o brasileiro pelo Flamengo, ele tem muito mérito. Pegando 8 pontos atrás ainda. Não, mas é óbvio que tem mérito, mas para mim, a tua pergunta foi quem vai ter mais mérito. Sei. O maior mérito de todos seria o campeão brasileiro que não fosse Flamengo ou Palmeiras. Ser campeão da Libertadores, o Renato campeão da Libertadores, ou o Jesus campeão do Campeonato Brasileiro. Quem teve mais méritos? Eu vou de Renato Gaúcho na Libertadores. Que olha só, se o Renato ele for campeão da Libertadores, ele é campeão... É bica. Passando pelo Jesus na semifinal, entre outras coisas. Passando pelo Palmeiras, pelo Grêmio e batendo boca o River. Aí você tem um mérito. E aí daria um tapa na cara em quem... E eu até discordo disso, de quem fala que o Grêmio teve um caminho fácil na Libertadores que ganhou da última vez. Pois é. Não foi tão difícil, vai, Léo. Mas porque o Barcelona que o Grêmio passou, tirou o Palmeiras e o Santos. Não tem caminho. E o Lanús fez aquela virada maluca contra o River. River e São Lourenço. Não tem caminho fácil em Libertadores. Mas Alguém tirou alguém pra ganhar, cá. gente. Mas peraí, ganhar eliminando Palmeiras com a situação adversa que tinha, com o Flamengo nesse embalo e depois uma final com o River e Boca... É que a grande pegadinha aí é que a Libertadores é o maior dos títulos na hierarquia. E o brasileiro é o mais difícil dos campeonatos, no sentido do fôlego. Rapaz, aliás, eu vi o River e Boca domingo, o Mano ia ficar orgulhoso do Boca, viu? Foi, Léo? Rapaz, jogou lá atrás, assim, falou, não vai acontecer nada aqui. Tem gente até falando que se o Boca jogasse daquele jeito na final da Libertadores, já tá 0-0 até agora. O Francisco Ferreira mandou que a diferença é que o Jesus ele consegue jogar as duas competições é porque ele é o único que não acha que é preciso poupar 100% em uma das competições. E porque ele não está contaminado.
Ele tá, sabe aquele olhar da pessoa de fora? Daqui. Quando você faz um texto, lê 200 vezes, não acha os erros, vem uma pessoa de fora e mostra o erro para você. Ele acredita, né? Você fala, como assim? Ele está com a mente mais aberta, ele não está contaminado pelos nossos conceitos de que não dá, de que, mas e a Copa do Brasil? Não, ele tá fazendo o que tem que fazer. Tabela numa mão, planilha de condições físicas e técnicas também, no caso dos jogadores, na outra. E assim, ele está levando a vida. E claro, tem um grande elenco e bom elenco. Não era uma revisora da Trivela que conhecia o Jesus do SBT? Tinha uma pessoa lá que conhecia o Jesus do SBT. Olha. O Jesus do SBT é o mesmo Jesus em todo lugar. Léo. O quê? O Jesus é o mesmo. Não, o Jesus do SBT é o Jesus do SBT. Tá. Só tem uma voz. Sim. O vovô da Gávea disse que as ideias do Renato são muito controversas. Se ele for campeão, ele tem argumento para debater os críticos, mas eu acho muito errada a escolha de largar a mão do Campeonato Brasileiro sem antes nem tentar. O Grêmio nem tentou? Nem o Grêmio, nem o Cruzeiro, há 3 campeonatos. Então, pelo que a gente está vendo, só o Flamengo é capaz disso? De ser forte nas duas? Não, eu acho que outros times são capazes, mas não querem. O Grêmio... Então só o Jesus sabe jogar as duas. O Grêmio em 2017, ele ficou na briga do campeonato. Ele foi o vice-líder, foi o principal perseguidor do Corinthians. Aquela derrota em casa pro Corinthians acabou baqueando, né? Exatamente. Se o Corinthians não tivesse feito aquele primeiro turno tão estrondoso e aberto tanta vantagem, eu acho que o Grêmio ia para as cabeças no Brasileiro. Mas como o Corinthians abriu muito, o Grêmio falou, não... A gente vai ter que tirar tanto ponto aqui que daí vai gastar uma energia que vai atrapalhar a Libertadores. Mas se o Grêmio tivesse mais próximo do Corinthians ali uns 3, 4 pontos, talvez tentasse. E talvez tivesse conseguido, então tinha time para isso. O Grêmio não acreditou que o Corinthians ia dar aquele mole. Se o Grêmio tivesse a bola de cristal, talvez ele tivesse. O Renato até falou naquela época, né? Ele até falou que uma hora o Corinthians vai cair. O Corinthians ia, como é que ele falava? Vai despencar. E essa mentalidade do Jesus, vocês acham que pode influenciar os treinadores brasileiros para as próximas? Ele mostra. Não de estilo de jogo, mas assim, de mostrar a importância do brasileiro. Você vai fazer com que o torcedor do outro time cobre. Pô, mas peraí, por que o Flamengo consegue? E assim, o fato de o Flamengo ter um baita elenco, na teoria, só reforçaria a possibilidade de o Jesus rodar mais. Porque o Jesus poderia se dar o luxo, não. O Everton sentiu alguma coisinha, já não vou pôr, ele põe o cara para jogar. O Jesus não tem o olhar viciado que os outros técnicos têm. Agora a gente falou de ser forte nos dois, justiça seja feita. O Palmeiras do ano passado foi campeão brasileiro e caiu em 2 semifinais. E não caiu contra nenhum time de mané, né? Não. Caiu contra time grande. Então o Palmeiras não atingiu o objetivo, mas ele foi forte nos pode pegar dois. no Mundial. Mas o Cruzeiro, mas respondendo a pergunta do Bruno, o Cruzeiro e o Palmeiras tinham a obrigação de estar vivos em 2 frentes, pelo menos. E não estão, né? O Cruzeiro está vivo da maneira como se sabe na Copa do Brasil. O Palmeiras está vivo da forma como se sabe no Campeonato Brasileiro. Esses eram os 3 principais elencos do país. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras no início da temporada. O Santos se reforçou demais, o São Paulo melhorou bem o elenco, o Corinthians também se reforçou. Mas aí, exigir de times que estão se montando durante o ano, que esses times sejam protagonistas em 2 competições é demais. Para mim, os 3... Só o que terminou o torneio ou todos que dirigiram? Só o que terminou. Só o que terminou? Só o que terminou. prof? Porque aí é uma coisa muito particular. Geralmente você é campeão porque mudou. Se o cara fica... 2005, então, passado... Então, e o Márcio... Adilson Batista campeão da Libertadores? O Corinthians 2005... É o do último jogo. Adilson Batista técnico é o do último jogo. Pelo Santos? Técnico é o do último jogo. Não é. Título de técnico é o do último. Santana no... Lembra? Na Vasco, Também. Fez só a última. Era o Oswaldo, não era? Era o Oswaldo. Nas Eu outras. ia perguntar se o Mano pode ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Não dá. Porque aí você começa a cometer aberrações, né? Você dá título pra gente que caiu no meio. Mas, por exemplo, o Corinthians 2005 foi campeão mais por causa do Márcio Bittencourt no meio do que pelo Antônio Lopes no final. Mas é uma exceção, né? Mensagens aí pra gente, vamos ver? O Jorginho do Palmeiras, o Jorginho Cantinflas, que deixou o time na liderança, depois o Palmeiras perdeu o título, né? Então os anos 9 são terríveis pro Palmeiras. Já eu vou colocar uma palavra do Gerson que é bem interessante sobre o Jesus, hein? O Guilherme mandou que mais o Grêmio joga a maioria dos jogos com as reservas e sempre tá na ponta de cima da... Que ponta de cima da tabela que o Grêmio tá? Não do brasileiro. Mas isso só prova que teria condição. Mas de outros torneios, ele está querendo dizer. Ano passado foi na semifinal da Libertadores e ficou em 4º no Campeonato Brasileiro. Sim, mas é isso, né, Léo? Mas foi um quarto tão... Usasse um pouco melhor. O Guilherme disse que ano passado o Palmeiras era semifinalista da Libertadores da Copa do Brasil e já era líder do Campeonato Brasileiro.
E o Evaldo diz que claro que dá. Cruzeiro em 2003. É que 2003 acho que a Copa do Brasil, quando ela muda pro reta final do segundo semestre, ela muda muito essa dinâmica. Antes você jogava a Copa do Brasil, a Copa do Brasil terminava, o brasileiro estava começando, né? 2003 foi um exemplo. A boa parte dela foi durante o estadual. Para arrematar de Cruzeiro e Internacional. Ele elogiou bastante o trabalho do JJ lá no Flamengo e falou que Jesus, olha só, é incansável. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Realmente, o Mister não descansa, está sempre ali indo olhar os adversários para trazer as melhores informações para a nossa equipe. E a gente também de casa procura acompanhar todas as equipes adversárias, que assim também quando a gente vem treinar aqui, a gente faz um trabalho já específico visando o adversário, e é desse jeito que a gente está trabalhando. Ele não cansa, né? Até na partida lá do Fluminense contra o Avaí, ele estava acompanhando também. E é legal isso. Lembra que a gente discutiu que o Osório, acho que ele queria ir num jogo de um outro Não, o Milton Mendes, lembra? Milton Mendes estava no jogo. Era do Flamengo até, se não me engano. O Valentim também não estava num Fla-Flu, quando ele era do Vasco. Tinha uma história. Então, você viu? Pô, foi legal, foi bem tratado, as pessoas tiraram foto com ele. Não, eu que acho engraçado, do jeito que a torcida do Fluminense tá meio pistola com o Oswaldo de Oliveira, com a diretoria por ter contratado. Era capaz de, na verdade, eles pegaram o Jorge Jesus e deixaram ele embora. Fica. Jogar no campo. Fica Jesus. Se colocar no Joga lá dentro, assim, ó. Ele já canta a bênção João de Deus, já pega o Jesus junto. 68 anos de idade, né? É legal, realmente é uma vitalidade. E ele joga junto mesmo, né? Tá ali o tempo inteiro vibrando. Mesmo nos treinos, né? Essa declaração do Gerson, Bruno, ela me fez lembrar algo que eu ouvi de um dirigente do Flamengo, na comparação do comportamento entre Abel Braga e Jorge Jesus. O Abel com aquele estilo dele, com aquele jeitão dele, mais tranquilo, mais de deixar as coisas acontecerem. E o Jesus, que é o primeiro a chegar, 7 da manhã, o último cedo, é um cara absolutamente antenado. Mas isso está muito ligado à paixão que ele tem pelo futebol. Você só consegue se dedicar tantas horas, sair do seu ambiente de trabalho, do CT, e ir para assistir a um adversário, porque você se encanta com a bola. Você gosta muito de fazer isso. Senão você não faz, Bruno. Senão você vai encontrar outras prioridades. Vai sair para jantar, vai com a família, com os amigos. Time nessa situação, o cara tá jantando. Time nessa situação, o cara jantando. Dinamite no Vasco. Ainda come. Mas não só gostar, acho que todo treinador... Acho não, tenho certeza que todo treinador gosta, mas Jantar? De jantar também. Acho que a maioria gosta, mas Mas gosta desse jeito ou não gosta? Não, acho que gostar todos gostam, mas essa obsessão pelo trabalho, né? Esse ser um workaholic, assim. E olha o jogo que ele escolheu, né? Porque horroroso. Cá pra nós. Não é que ele escolheu um jogo, é o jogo que tava tendo. Tudo bem, mas de repente ele podia priorizar. É o próximo adversário dele, né? Essa noite eu fico com a família e vejo um jogo do vice-líder. Mas ele tá vendo ali o jogo de um time que não tinha ganho de ninguém. Não, mas é o adversário dele, né? É o próximo adversário dele. Faz sentido nesse sentido, mas ele vê tudo sempre. Desde Portugal ele é conhecido por ver tudo de futebol brasileiro. Ele não escolhe. Mas o fato de ser também um próximo adversário, com certeza. Isso é fundamental. Sim, mas o Bielsa, o Mourinho, já ficaram famosos, assim como o Bielsa vai ver qualquer jogo ali, né? Às vezes ele tá na Argentina, vai ver um jogo da 4ª divisão, porque ele gosta de ver jogo. O Roger outro dia contou a história que o Bielsa tinha conexão em Porto Alegre e bateu lá, tem um argentino aí falando que quer ver seu treino, e o Roger falou... Não, que argentino querendo ver treino e tal. O cara falou, não, ele tá insistindo e tal. Aí o Roger foi lá no Bielsa. O Mourinho... O cara meio maluco, tá aí na porta. Isso que é o Bielsa. O Mourinho, quando ele sai do Benfica, ele vai pra União de Leiria, que foi o time que ele foi muito bem na União de Leiria, termina na frente do Benfica no português. Ele veio pro Brasil caçar jogador. E ele foi ver jogo na Javari, assim, ninguém sabia quem ele era, né? Mas depois veio a história, ele ficou passeando por tudo quanto é campinho aqui do Brasil, Mourinho caçando jogador barato. O Corinthians de River, famoso lá do Pacaembu, do Portão, então ele tava lá. O Wenger foi ver um jogo no Mineirão uma vez. É mesmo? Acho que ele queria observar o Ramon do Galo, ele acabou levando o Denilson do São Paulo na passagem dele pelo Brasil. Mas é isso, esses caras adoram futebol, velho. E adoram futebol em qualquer e você vê o Jesus, não é que ele tem intensidade só no campo, no jogo. Nos treinos, quando a gente consegue observar ali alguns treinos,
O cara tá junto ali. E ele tá em forma, né? Ele é fininho, isso ajuda, né? E a carreira do Gerson? Aquelas ajoelhadas que ele dá também no não é só campo. performático, porque também se fosse performático e não... Não, aí passasse o que é mais pega aquele que importante, soltava foguete no... Como é que Aí chamava? o jogador derruba. O cara que é só performático. Era o... Não era o Israel Jesus, não, né? Esse é o da roleta russa. Esse é da roleta Não russa. era ele, não. Acho que era ele. Tocava cavaquinho na preleção, lembra? Ah, fã de esporte vai me lembrar aí, um cara que soltava rojão, Soltava no rojão. treino, O cara que só é performático, Bruno, o jogador percebe que o cara tá querendo se aparecer e põe para correr rapidinho. Aham. Aí é um cara super dedicado, é um cara que agrega, que faz com que o jogador atue. E aí, ontem, enquanto a gente estava falando sobre retranca, defensivismo, o pai de um jogador do Flamengo me escreveu para falar que o Jesus consegue despertar nos jogadores um sentimento muito legal. Porque o Jesus permite que os caras joguem. E até no momento sem bola, que é um dos momentos mais chatos para um jogador que gosta de jogar, em que você tem que marcar, o Jesus também, a opção que o Jesus monta, o time também dá prazer para os caras, porque eles vão marcar lá na frente. Os zagueiros, é verdade, têm mais dificuldade, porque tem um baita de um latifúndio para percorrer. Mas se você recupera a bola na frente, você corre muito menos, você está muito mais perto de marcar o gol. Então, tem esse ponto que também joga muito a favor do Jesus. Essa filosofia extremamente ofensiva, que era tudo o que o torcedor do Flamengo queria, era também o que o Gabigol, que o Bruno Henrique, que o Everton Ribeiro, que o Arrascaeta e companhia queriam. E essa preocupação com o próximo adversário, que pode parecer uma coisa básica, mas a gente já conviveu com um técnico de futebol que não sabia quem era o lateral direito do adversário dele no jogo seguinte, na manhã do jogo. A gente conversando com o técnico. Professor, outro dia fizeram uma preleção, treinador de um clube grande, um dos 12 grandes, professor, tá? Eu não vou falar, não vou dar mais... O cara deu a preleção do time errado, professor. O adversário... Aí A gente alertaram... teve técnico que aí errou o nome alertaram, do os jogadores alertaram, mas errar na coletiva, talvez você... O problema é apresentar, ó, vamos o estudo que a gente fez o time Estudou errado. muito bem, né? É complicado. Porque Não viu nem qual era a matéria que é pra Sabe quem é, prova. Léo? Sei quem é. Entre os jogadores, isso até nem é tão bem visto. Assim, os jogadores chamam os outros que acompanham de boleirão. Ah, o cara é boleirão. Não sei o quê. Agora, entre os técnicos, não tem perdão. Tem uma mensagem aqui, o Vander mandou o seguinte: pronto, vocês largaram o Sampaoli e agora o novo inventor do eu futebol gosto é o do Jorge Jesus. Não, Jesus. não larguei essa- O inventor. Mas gente gosta peraí, deixa eu dele perguntar Não, pra são os ele. dois Jorges que a gente... Tá ruim ver o time do Jesus jogar? Tá, é desagradável ver o time dele jogar? Porque a gente gosta de futebol. O time que Nem o joga dele, bem nem futebol, a gente vai falar o Sampaoli. quê? Nem o dele, nem o Não, Sampaoli. e aí mostra que não há Vocês clubismo. estão elogiando demais? É assim, não, mas JJ, ou não? é importante que o fã do esporte que pensa desse jeito entenda que não há... vamos torcer para esse time. Porque se a gente fosse torcer para esse time, a gente seria refém de um time só. Mas A gente já foi, eu pelo menos já fui muito fã do trabalho do Diniz nesse ano, por tudo que ele conseguiu fazer no Fluminense. Continuo apaixonado pelo que faz o São Paulo, embora aponte vários dos erros que ele comete, o Cueva, por exemplo, escalar o Veríssimo de lateral direito. E estou adorando ver o Flamengo. Quem não gosta de ver o Flamengo hoje jogar? Mas eu acho que ele está insinuando que a gente tem que ter um adversário do Flamengo. queridinho estrangeiro. Isso. O Diniz ele fala do nasceu onde, Sampaoli. professor? Nasceu na Argentina? Não, é que ele falou do Sampaoli. Não, mas o Renato Gaúcho, por exemplo, tem... Uruguai? Thiago Não, Nunes é não é também, Gaúcho. 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 Não é Gaúcho, não é Gaúcho. O Juan Fran, ele